A deputada Cristonieto conclamou da tribuna da Câmara os colegas parlamentares a tomarem ações concretas contra a ditadura do Judiciário instaurada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. A deputada afirmou: "O que eu tenho a dizer hoje nesta tribuna não é nada animador. Estamos numa atmosfera de tirania. A censurolândia permanece. Na verdade, o censurômetro permanece sendo atualizado. Mais 2 parlamentares foram calados forçosamente, tiveram suas palavras cassadas e suas redes sociais suspensas. O deputado Júnior Amaral e a deputada Bia Kicis. Nós temos denunciado esse tipo de tirania, esse tipo de autoritarismo, de arbitrariedade, porque não é possível que ainda estejamos acreditando que vivemos no Estado Democrático de Direito." A deputada fez um apelo. "Temos solicitado aos parlamentares que realmente se levantem, não só para denunciar, não só para falar, mas também para reagir. E temos que reagir mesmo, porque não é possível que um poder sufoque os demais poderes." Cristonieto mencionou a censura a parlamentares contra dispositivos constitucionais expressos e afirmou: "Fato é que agora a pessoa não pode se expressar, não pode manifestar o seu livre pensamento, sob pena de ser censurada, calada. O que é isso? Que país é esse? Que democracia é essa? Realmente a nossa democracia está cada dia mais sendo ameaçada, sendo fragilizada." A deputada apontou que quando um parlamentar é calado, são também calados seus eleitores. Não é o parlamentar que está sendo calado, é o parlamento inteiro que, querendo ou não, acaba se acovardando e ficando de joelhos perante esse agigantamento de outro poder que acaba por asfixiar e sufocar este. Imaginem, são 513 parlamentares nesta casa, sem contar os 81 senadores. Quer dizer, o Congresso Nacional todo está praticamente refém de outro poder. Isso é um desequilíbrio do Estado Democrático de Direito. E isso, infelizmente, acaba criando uma crise institucional, sim. Por quê? Porque desestabiliza. Se o Estado Democrático se sustenta nesse tripé, tem que haver, sim, harmonia e independência entre os poderes. Ela questionou: como podemos ter independência se não há respeito entre os poderes? O que nós queremos é isso, apenas o respeito. Respeito aos nossos mandatos, respeito às nossas atividades, às nossas prerrogativas parlamentares. Isso é o mínimo. Respeito à Constituição Federal. Não só respeito aos parlamentares que representam o povo, mas respeito ao próprio povo. Isso é o que nós pedimos, isso é o que nós clamamos. Por isso, nós precisamos, sim, dar um basta, dar um freio a essa ditadura da toga que tem atropelado não só o parlamento, mas a própria democracia. Há 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla em última instância a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes, atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin.
A decisão confisca, de forma indiscriminada, todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar o jornal. Há mais de 17 meses, toda a nossa renda é retida, sem qualquer justificativa jurídica. O atual corregedor Benedito Gonçalves impôs novas restrições ao canal, a pedido da coligação de esquerda que disputou a eleição. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. É bom vê-lo nesta cadeira. Bom dia, meus queridos amigos parlamentares, querido povo brasileiro que nos assiste. Infelizmente, o que tenho a dizer hoje nesta tribuna não é nada animador. Estamos numa atmosfera de tirania, a censurolândia permanece. Na verdade, o censurômetro, ele permanece sendo atualizado. Mais 2 parlamentares foram calados forçosamente, tiveram suas palavras cassadas, suas redes sociais suspensas, Júnior Amaral e Bia Kicis. Enfim, nós temos denunciado esse tipo de tirania, esse tipo de autoritarismo, de arbitrariedade, porque não é possível que ainda estejamos acreditando que vivemos no Estado democrático de direito. Bom, quando aprendemos na faculdade de Direito sobre o Estado democrático de direito, a gente sabe que ele, em tese, se sustenta sobre um tripé, que é justamente a harmonia, deveria ser a harmonia entre os poderes, poder legislativo, poder executivo e o judiciário. Só que o que está acontecendo? O poder executivo, ele foi sendo minguado ao longo do tempo, graças às arbitrariedades da Suprema Corte, em grande medida. Depois, o poder legislativo. E muitos permanecem não de joelhos, porque de joelho a gente reza, a gente ora, a gente pede a Deus misericórdia. Agora, muitos estão, como diz o hino nacional, deitados eternamente de berço esplêndido e até mesmo aplaudindo a tirania, aplaudindo esse cenário absurdo que nós estamos vivenciando no Brasil. E temos também pedido, solicitado, a que os parlamentares realmente se levantem não só para denunciar, não só para falar, mas para reagir. E temos que reagir mesmo, porque não é possível que um poder sufoque os demais poderes. O poder legislativo, por exemplo, aqui no caso, Câmara dos Deputados, 513 deputados, sendo que nós tivemos aí pelo menos 10 censurados, sem contar outras pessoas que não compõem os 3 poderes, ou seja, não são parlamentares, por exemplo, enfim, né, não são membros do judiciário ou não são membros do executivo, mas também que estão sendo absolutamente calados, amordaçados e censurados. Então, quer dizer, a nossa Constituição, ela simplesmente proíbe a censura, ainda mais no Estado democrático de direito. Então, o que eu tenho insistido aqui é que, infelizmente, nós estamos, sim, sob a égide de uma ditadura. E uma ditadura da toga, essa ditadura, né, da opinião única que, infelizmente, querem implementar no nosso país e já estão implementando forçosamente, graças a essas atitudes tirânicas, infelizmente, isso precisa ter um freio. E precisa mesmo. Nós precisamos realmente encontrar um caminho, uma resposta, dar uma resposta à sociedade. Nós, enquanto parlamentares, nós representamos o povo brasileiro. Então, quer dizer, a democracia, ela é ferida de morte quando o parlamentar é calado. E, sinceramente, não importa quem é o parlamentar. Não importa se eu gosto ou não do parlamentar. Fato é que, se um parlamentar ele é calado, a democracia, ela também fica absolutamente fragilizada. Porque pressupõe a representatividade, que também fica sendo ameaçada. O parlamentar ele representa um segmento da sociedade, ele representa pessoas. Então, quer dizer, como é que ele pode representar bem essas pessoas, sendo que ele foi
democraticamente eleito pelo povo, sendo que ele teve o seu direito de se expressar simplesmente banido. É o que nós estamos assistindo no nosso país. Esse cenário, desculpe a minha expressão, mas é isso mesmo, de horror. E eu pergunto, onde vamos parar? Quem será a próxima vítima? Não dá mais para a gente ficar em banho-maria. Não dá mais para a gente ficar aqui só denunciando também. A gente precisa de uma ação. Ação é algo concreto. Ação, justamente de forma, claro, madura, responsável. Ninguém está aqui exigindo uma postura que seja absolutamente dissonante ou que destoe com aquilo que a própria Constituição nos garante. O que a gente quer é que a Constituição, que é a lei maior do país, seja respeitada. É apenas o mínimo. A Constituição que nós juramos defender. Inclusive nós, quando tomamos posse aqui nesta Câmara de Deputados, qualquer parlamentar, quando toma posse, primeiro dia da sua posse, o que nós fazemos? Nós juramos proteger as leis vigentes no país. Nós juramos defender e zelar pela Constituição. O que dirá aqueles que são, ou deveriam ser, os guardiões da Constituição Federal? Então, o que nós estamos clamando aqui é o básico, é o mínimo, que é justamente o respeito, o zelo, a observância pelas premissas constitucionais, pelos princípios constitucionais. É isso que nós clamamos aqui. Respeito, por exemplo, à liberdade de expressão de quem quer que seja. Liberdade de expressão é a cláusula pétrea. É claro que não pode ser licença para cometimento de crimes, mas fato é que a pessoa agora não pode se expressar, não pode manifestar o seu livre pensamento sob pena de ser censurada, calada. O que é isso? Que país é esse? Que democracia é essa? Nossa democracia está realmente cada dia mais sendo ameaçada e sendo fragilizada. Então, mais uma vez, eu subo a esta tribuna para clamar aqui aos parlamentares em respeito ao povo brasileiro que está lá fora. O povo brasileiro que observa cada passo que nós damos. E é para ser assim mesmo. Nós parlamentares, nós não temos que ter medo de sermos fiscalizados pelo povo, de sermos cobrados pelo povo. Quem não quer ser cobrado não pode ser parlamentar, simples assim. Se o povo brasileiro nos cobra lá fora, é por uma razão muito simples. Porque eles querem que nós sejamos a sua voz. Eles querem ver a voz deles sendo expressada, sendo manifestada aqui nesta Câmara. Não só nesta tribuna, mas nas comissões. E o reflexo disso deveria ser o parlamento. O parlamento, ele tem que ser a expressão da democracia. Esse espírito democrático precisa estar realmente sendo respeitado. Aqui é um lugar de antagonismo, de pluralidade, de ideias, de opiniões divergentes. E a democracia pressupõe isso, a convivência com os opostos. Não necessariamente a convergência. Eu não preciso, por exemplo, concordar com tudo que o deputado Luiz Lima, que nesse momento nos preside, não preciso concordar com tudo que ele diz. Agora, eu preciso, no mínimo, respeitar a sua opinião. Isso aí é o mínimo que se espera do parlamento. O decoro é o mínimo. Imagina também nas redes sociais. A rede social é a extensão do nosso mandato e não tem como ser diferente, porque o parlamentar precisa prestar contas do que faz. Nós devemos satisfação ao nosso eleitor, ao povo brasileiro, a forma que votamos, como votamos, por que votamos, enfim, nós devemos respeito ao nosso eleitor. Ele merece respeito. Nós devemos satisfação. E justamente onde que a gente pode expressar isso? Prestar contas acerca disso, denunciar os desmandos, seja de quem quer que seja. Não importa. Onde que nós podemos fazer isso? As redes sociais, sem dúvida, acabam sendo uma ferramenta também do próprio mandato. Então, as redes sociais são a extensão do nosso mandato. Então, a partir do momento que um parlamentar ele tem as suas redes sociais suspensas ou até mesmo banidas, censuradas, imagina só o que acontece com a democracia. Não é o parlamentar que está sendo calado, é o parlamento inteiro que, querendo ou não, acaba se acovardando e acaba ficando de joelhos perante esse agigantamento de um outro poder que acaba por asfixiar e sufocar este. Imagina, são 513 parlamentares nesta casa, sem contar os 81 senadores. Quer dizer, o Congresso Nacional todo está praticamente refém de um outro poder. Isso é um desequilíbrio no Estado Democrático de Direito. Isso é infelizmente, acaba criando uma crise institucional, sim. Por quê? Porque desestabiliza. Se o Estado Democrático ele se sustenta nesse tripé, tem que haver, sim, harmonia e independência entre os poderes. E para finalizar, senhor presidente,
Como é que a gente pode ter independência se não há respeito entre os poderes? Então é exatamente sobre isso que nós temos falado, insistido. Graças a Deus, não só eu, mas muitos aqui têm também subido essa tribuna com essa intenção de falar sobre esse aspecto e também sobre essa temeridade do momento. E o que nós queremos é isso, é apenas o respeito. Respeito aos nossos mandatos, respeito às nossas atividades, às nossas prerrogativas parlamentares. Isso é o mínimo. Respeito à Constituição Federal. Não só respeito aos parlamentares que representam o povo, mas respeito ao próprio povo. É isso que nós pedimos, é isso que nós clamamos. E por isso é que nós precisamos sim dar um basta, dar um freio nessa ditadura da toga que tem atropelado não só o parlamento, mas a própria democracia. Muito obrigado, senhor presidente. Que Deus abençoe e tenha misericórdia do nosso Brasil. Obrigado.